Olá, realezas! Como vocês estão? Espero que bem. Eu acabei aqui de preparar um chazinho de camomila e tô pronta para o nosso primeiro bate-papo no dia de sábado, né? Até que enfim eu consegui gravar. Vamos lá! Outro dia, eu acordei num dia daquele, sabe? Alguns ousariam descrever que eu acordei com o pé esquerdo, mas eu não acredito muito nessas coisas. De fato, foi um dia bem atrapalhado. Não tão incomum para uma garota tipicamente atrapalhada como eu, mas ainda assim diferente. Talvez você tenha tido um dia desse também. E eu não estou falando só em chutar o dedo mindinho no pé da cama, derrubar algum café no sofá ou escorregar em uma avenida cheia de gente. Bom, talvez tenha um pouquinho dessas coisas também, mas estou falando daquelas atrapalhadas que envolvem algumas más decisões, alguns esquecimentos e até falta de traquejos sociais, sabe? Naquele dia, eu estava um pouco perdida na minha própria imaginação. Distraída, eu acabei trocando as palavras, não li muito bem, nem fui muito produtiva. Foi um dia assim que eu não consegui produzir quase nada, na verdade. E quando eu fui para a igreja naquela noite, eu não conseguia parar de brigar comigo mesma, me cobrando para ser mais atenta, mais esperta e menos atrapalhada. Ser mais adulta e não uma simples garota. Enquanto em meu interior eu me dava 1 milhão de sermões, o meu coração ficou pequeno e apertado, e eu deixei de ser a garota forte e madura que sou em grande parte do tempo para ser uma garotinha com vontade de correr para abraços aconchegantes e chorar. As minhas escolhas naquele dia não me levaram a nenhuma situação drástica. Talvez eu até estivesse sendo um pouquinho dramática. Pode ser que você esteja pensando isso sobre mim, ai meu Deus. Mas não me leve a mal. Convivendo comigo mesma, eu já compreendi o quanto posso exigir perfeccionismo de mim. E isso é um grande problema. Afinal, qual é a garota que consegue ser perfeita sempre? Isso já aconteceu com você também? Você já amanheceu mal? Já sentiu que as escolhas que você está tomando às vezes não são tão boas? Ou que você não está comportando da maneira que deveria? Ou se preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre você? Como as pessoas definiriam você? Como as pessoas têm reagido àquilo que você faz bem e àquilo que você não faz tão bem assim? Bom, eu sei que eu já fui muito perfeccionista em várias coisas. Nos trabalhos da faculdade, nos textos que eu postava na internet, na forma como eu falava em público. O medo de cometer erros e ser criticada sempre me assombrava, como um imenso bicho-papão. E eu tenho percebido a necessidade de combater isso, porque ser perfeccionista não é nada legal. Nesse tal dia, eu me senti mal porque falhei comigo mesma e temi a opinião que outras pessoas teriam sobre mim. Mas como eu não sou boba, não fiquei com aquele medo todo sozinha. Ao mesmo tempo em que eu brigava comigo mesmo, sabe? Me peguei orando fervorosamente e contando a Deus tudo o que eu estava sentindo. E sabe o que aconteceu? Papai falou comigo docemente naquela noite e na manhã seguinte também. Enquanto eu lia a Bíblia, na manhã seguinte, eu me deparei com um trecho destacado por um antigo marca-texto em minha Bíblia. E as palavras de Paulo foram diretamente em meu coração. E Paulo dizia bem assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Efésios 8, 14 ao versículo 17.
É muito fácil, em meio às nossas dificuldades e desafios diários, nos esquecermos da grandiosidade que é termos aceito Jesus como nosso Senhor e Salvador, e das consequências dessa escolha. Além de Jesus ter nos salvado e de nos garantir uma vida eterna ao lado dele e do seu Pai, através do sacrifício de Cristo, nós fomos adotadas pelo Senhor e aceitas no seio de sua família. Você tem noção disso? Não só de palavras, mas de verdade. Essa verdade pulsa no seu coração? Você consegue entender que o mesmo Deus poderoso que criou os céus e a terra, que estabeleceu um firmamento que mantém lá em cima as estrelas, o sol e a lua, enquanto a terra gira aqui embaixo, que esse mesmo Deus tão poderoso é o mesmo responsável pela sua criação? Quando eu li aquelas palavras de Paulo na manhã seguinte, logo o Espírito Santo me deu aquela sacudida e me lembrou: ei, você é filha dele e você foi resgatada das trevas não para que viva presa, mas foi liberta para viver em liberdade. Pode parecer redundante, não é? Mas nós fomos mesmo salvas e libertas das prisões que nos amarravam, que nos aprisionavam para uma vida de liberdade em Cristo. Eu entendo agora que viver por aí exigindo de mim mesma perfeição, estabelecendo um padrão alto demais para eu alcançar, onde eu sou sempre agradável, onde eu sou rápida em tudo que faço, onde eu entendo tudo com muita inteligência e rapidez e em que eu dou conta de tudo, não é nada legal. Primeiro, porque não é saudável. Segundo, não é nem um pouco agradável. E terceiro, Deus não exige a minha perfeição. Ele apenas anseia que eu dê o meu melhor em tudo aquilo que eu fizer. Sabe o culto que eu comentei mais no início? Naquele mesmo culto em que eu ficava brigando comigo e que eu ficava orando a Deus e apresentando para Ele a minha pequenez e as minhas fragilidades, uma voz soou ao meu coração e ela dizia assim: não é sobre você, é tudo sobre Ele. Tudo. E agora eu entendo o que isso significa. Deus sabia que eu era tímida e insegura quando Ele me escolheu. Mas mesmo assim, Ele me escolheu para falar de seu amor. Porque fazer isso não tinha nada a ver comigo, mas tudo a ver com Ele. E isso me faz muito lembrar da história de Jeremias. Ele também reconhecia suas limitações e a sua pequenez. E ele contou ao Senhor sobre isso, sabe? Ele chegou ao Senhor e disse: Senhor, eu não sei falar em público e eu sou muito jovem. E sabe o que Deus disse para ele? Deus disse que ele não precisava dizer que ele era muito jovem, nem que tinha medo, porque seria o Senhor que levaria Jeremias a outros lugares. Seria o Senhor que usaria Jeremias para falar a outras nações, a outros povos. Deus concedeu a Jeremias a autoridade que seria necessária para realizar o chamado dele e prometeu estar com ele em todo o tempo. As nossas limitações, medos e imperfeições gritam em nosso interior dizendo que nós não somos perfeitas, que não estamos prontas e que se Deus nos escolheu mesmo para certos sonhos e propósitos, Ele cometeu um engano. Mas sabe o que Deus nos diz? Ele diz assim: ei, eu não cometo erros, eu te escolhi e te usarei. Eu te ensinarei o que fazer e farei através de você. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que até as nossas limitações, até as nossas fragilidades apontam para Ele, ou seja, para o Senhor, porque definitivamente é tudo sobre Ele e nada sobre nós. Pare de viver em uma busca constante por perfeição. Pare de pensar em como as pessoas vão te ver e o que elas vão pensar e comentar sobre você. Não se deixe ser uma prisioneira do perfeccionismo, de uma preocupação com a opinião alheia e do desejo insaciável de ser aceito por todos à sua volta. Você foi chamada para uma vida de liberdade e não para viver em uma cadeia. Não aceite qualquer corrente que esteja te impedindo de ser quem Deus te chamou para ser, ou seja, uma filha amada. Acho que muitas situações do nosso dia a dia são capazes de nos fazer esquecer que nós somos chamadas para ser filhos.
Muitas situações acabam cegando os nossos olhos e nos impedindo de ver a nossa verdadeira identidade que está em Deus. E muitas das vezes nós caímos nas mentiras que o nosso inimigo conta ou nas mentiras que as pessoas à nossa volta nos contam. Pessoas que apontam as nossas limitações, pessoas que nos ofendem com palavras duras. E nós precisamos parar de ouvir essas pessoas, parar de ouvir essas críticas negativas que estão ali para cortar os nossos sonhos, para podar os nossos propósitos e começar a ouvir o que Deus pensa a nosso respeito. E sabe, quando Ele te escolheu, Ele realmente viu todas as suas limitações. Ele conhece os seus pontos fracos. Ele sabe aonde Ele precisa trabalhar. E Ele tem toda a autoridade, todo o poderio que Ele precisa para trabalhar nas suas fragilidades, para trabalhar nas suas imperfeições. E para te usar com as suas imperfeições. Para Ele, a sua timidez, a sua dificuldade em falar em público ou sua falta de trejeitos para lidar com as pessoas à sua volta não são nada, sabe? Ele pode te fazer vencer todos esses medos, vencer todas essas suas limitações. E aí as pessoas vão ser capazes de vê-lo nessas mudanças que vão acontecer em você também. Naquele final de semana, Deus me lembrou que eu sou filha e que a nossa relação, ou seja, a paternidade que nos envolve, onde eu sou filha e Ele é o meu pai, deve ser uma certeza constante no meu coração. Talvez você tenha se esquecido de quem é filha. Talvez por ter cometido erros e por ter tomado certas escolhas, acha que está distante demais do Abba agora. Mas ei, quero te lembrar que você está a apenas uma oração de Deus. Converse com o Senhor e apresente sua vida a Ele. É tempo de voltar para casa, de ser abraçada e acolhida pelo Pai, assim como o filho pródigo foi. É tempo de ser quem Deus te criou para ser, uma filha amada. E não aceite, princesa, viver acorrentada por medo, pela opinião alheia, por uma busca constante para ser alguém perfeita, para ser alguém que você não é. Você não precisa viver isso. Você foi chamada para ser filha, para viver em liberdade com Ele. E você foi feita para encontrar valor naquele que criou os céus e a terra, naquele que desenhou o pôr do sol, que se preocupou em dar forma às flores, que se preocupou em dar de comer às aves do céu e de vestir os lírios do campo. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima.